Exalta o Rei Jeová. Você pode dar glória a Deus? Um minuto só, quando a pessoa tem um encontro com Jesus, Jesus muda a história do homem. Tu pode dar glória a Deus? Deus te abençoe, irmã Juliana, em nome de Jesus, amém? Vou pedir agora para que os irmãos fiquem de pé. Quero convidar agora o nosso querido amigo, irmão, esse homem de Deus aí que tem um testemunho forte das maravilhas que Deus tem feito na vida dele. Ele agora está com a responsabilidade de ministrar, né? Eu acho que o Diácono Carvalho nem sabe, mas né, Deus é contigo. Né? Não, isso você sabe que Deus é contigo. Falei, não, você não sabe que está sendo transmitido ao vivo, né, irmão Guilherme? Né? Pelo nosso site, ao vivo mesmo, né? E vai ficar gravado, né? Depois o irmão vai ter o prazer, não só no áudio, mas no vídeo, né? No nome de Jesus, amém? E aleluia, o Senhor está trabalhando no nosso meio, neste lugar. Você pode dar glória a Deus? Eu quero agora fazer uma oração pelo ungido do Senhor. Oremos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Aqui está o teu ungido, Deus, com a responsabilidade de ministrar nesta noite. Deus, tu já tem falado através dos louvores, do testemunho, mas agora o teu filho está com a responsabilidade de ministrar. Deus, fala conosco, porque escrito está na tua palavra, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, em nome de Jesus. Amém. Só combinar aqui o horário com ele, até 9h30, 40 minutos. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja, amém? Ih, foi fraco. A paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Essa aqui é a sua, essa é a sua. É que eu vou precisar dessa aqui. Mas, irmão Carlinho, se colocarem o seu nome na boca do sapo, ou o nome de qualquer irmão aqui na boca do sapo, sabe o que é que vai acontecer? O sapo vai dar ô glória. Amém? Irmão, vamos abrir nossas Bíblias no Salmos de número 126, por favor. Salmo 126. Glória a Deus. Salmo de número 126, versículo 3. Somente esse versículo. Diz assim a palavra do Senhor. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Vamos repetir? Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém? Pode sentar dando um bonito glória a Deus, amém? Amados, já foi pregado aqui o que eu vou falar, né? Já foi entoado louvores aqui. E como o Noel falou, ele falou, você é ousado, né? Mas na verdade ele vai ser ousado. Ele foi usado aqui pelo Senhor, né? Naquele louvor ali que tem muito a ver naquilo que Deus ministrou ao meu coração, primeiramente, e quer também ministrar o coração de cada um aqui. Nesse Salmo de número 126, aqui versículo 3, diz assim, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu também fico muito alegre em dar testemunho daquilo que Deus já fez na minha vida, irmãos, né? E grandes coisas, sim, Deus tem feito na minha vida. Me converti em 2004, nessa trajetória de 2004 para cá, eu tenho recebido muitas bênçãos do Senhor, né? Primeira bênção foi a salvação da minha alma, né? Essa é a maior bênção que com certeza todo servo do Senhor deve glorificar o Senhor todos os dias pela sua salvação. A minha salvação, essa não tem preço, né? Como diz, como está naquela propaganda. Outra bênção, meu casamento, né? A minha esposa, Adriana, para quem não conhece, aquela morena linda ali, né? Adriana, e desculpe as outras mulheres, mas ela é a mulher mais bonita que tem aqui nesse lugar, tá bom?
E Deus me abençoou muito nesse casamento aí. Bênção também eu tenho na minha vida, a saúde que Deus tem me dado, né? Muitas vezes a gente esquece de glorificar o nome do Senhor, porque para a gente é tão natural levantar da nossa cama, abrir os nossos olhos, mas a gente tem que se lembrar que muitas pessoas hoje, agora nesse momento mesmo, desejam sair de uma cama e não conseguem. Estão em leito no hospital, necessitando até de aparelhos para poder respirar. E nós aqui estamos cheios de fôlego para dar glória a Deus, amém? Glória a Deus. Pelos filhos que Deus também tem me dado. O Senhor tem muito abençoado a minha vida, os meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos, um de 19 anos, outro 16 anos e Mateus, o meu caçulinha ali, que tem 13 anos, que Deus tem muito me abençoado. Meus outros 2 filhos, os irmãos aí já conhecem minha história. Um está na escola naval, né? Primeiro ano da escola naval, Deus abençoou. O meu filho do meio está lá em Angra, fazendo colégio naval, também Deus abençoou aí no concurso, mas tudo nós vemos a mão do Senhor sobre a nossa vida. E o Mateus está no Colégio Militar do Rio de Janeiro, também Deus tem abençoado muito a nossa vida, em todas as áreas, irmãos. E na vida financeira também Deus tem me abençoado muito, né? Eu glorifiquei o nome do Senhor aí quando vi o testemunho da irmã. E Deus faz assim, irmãos, Ele quer abençoar a todos nós aqui, em todas as áreas da nossa vida. E Deus tem abençoado também na minha vida financeira. Não vou dizer que eu seja um homem rico, mas eu tenho, graças a Deus, hoje uma vida financeira equilibrada. Isso eu estou falando para a honra e glória do Senhor. Mas bem, por que eu estou falando isso? Se nós formos pegar esse versículo 3 que nós falamos no Salmo 126, a gente tem um texto ali, né, mas se a gente for analisar, o que quer dizer esse versículo dentro do Salmo 126? E da mesma forma, o testemunho que eu falei aqui da minha vida, o que fala da minha vida com relação somente a esse pequeno testemunho que eu tenho dado. E é isso que Deus colocou no meu coração de falar. Porque vale a pena, irmão, perseverar em seguir ao Senhor. Deus, Ele me trouxe aqui nesta noite para falar exatamente isso. Que vale a pena a gente passar todos os momentos da nossa vida na presença do Senhor. Eu glorifico a Deus porque hoje estou aqui falando dos benefícios que o Senhor tem me dado. Mas não foi sempre assim não, irmãos. Né? Então eu gostaria de ler todo o Salmo 126 para o irmão. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 126, versículo 1. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Então, irmão, agora sim, dentro desse contexto que nós vemos aí, né, houve alegria naquele povo ali, mas aquele povo ali ele estava voltando de um cativeiro que ele havia passado. Né? Da mesma forma que foi com a minha vida. Em 2004, eu aceitei Jesus, vim para a luz que Deus me trouxe, me transportou do mundo das trevas que eu vivia e vim para a maravilhosa luz que hoje estou, até o ano de 2013, e como falou a irmã muito bem, aquele que pensa está de pé, cuide para que não caia. Nós precisamos, irmãos, vigiar todos os dias, porque Jesus Cristo está voltando. Né? Jesus está voltando e Ele quer encontrar uma igreja pura, uma igreja limpa. E com o pecado, irmão, a gente não entra no céu. Né? A palavra do Senhor diz que para nós entrarmos no céu, nós temos que perseverar até o fim. Nós precisamos confiar no Senhor e perseverar em servir ao Senhor. E isso é que eu quero falar com cada um dos irmãos aqui.
eu falei sobre todas as bênçãos que Deus tem me feito, né? Mas em 2004, quando eu me converti ao Senhor, eu me converti de uma forma... foi tremenda a forma que o Senhor me chamou para a luz dele. Mas, irmão, eu passei por um cativeiro também. Eu era casado, né? Com outra pessoa. E essa pessoa, ela veio ficar enferma. Teve uma enfermidade em 2004. E Deus já havia há muitos anos me chamado para servi-lo. Ela servia ao Senhor durante muitos anos, logo quando nós nos casamos. E eu estou falando isso aqui, irmão, claro que eu entrei em acordo com a Adriana, falei, Adriana, não vou falar isso porque eu estou muito bem tratado disso aí, graças a Deus. Hoje eu posso falar sobre esse assunto, né? E em 2004, então, ela, após muitos anos já de convertida, ela orando ao Senhor durante longos 9 anos, e eu ali resistindo à palavra de Deus. E em 2004 o Senhor permitiu que ela ficasse enferma. Olha, como permitiu? Deus, ele leva ao cativeiro, irmão. Como levou o povo de Israel ali, o povo de Jerusalém, para o cativeiro quando Nabucodonosor, vocês podem ler em Jeremias, Deus, ele falou para Jeremias, profetiza contra esse povo, que eles vão ser levados em cativeiro para a Babilônia, porque eu vou tratar desse povo lá em Babilônia. E muitas vezes, irmão, acontece isso, nós somos levados em cativeiro porque Deus, ele quer tratar da nossa vida, porque o que importa é que nossas almas sejam salvas, e muitas vezes isso requer pagar preço. E ali em 2004 ela ficou doente, e a primeira coisa que me veio à mente, poxa, eu quero fazer todas as vontades dela. E a maior vontade dela era qual? Que eu fosse para a igreja. E eu comecei a acompanhar ela na igreja, comecei a ir na igreja, né, para fazer a vontade dela. E ali, quando eu era ministrado na palavra, e a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aí eu comecei a ser ministrado, comecei a participar da escola bíblica dominical, comecei a ter fé, e eu comecei a acreditar que ela podia ficar curada. E comecei a ler a Bíblia, e lia a Bíblia todo dia, e orava de madrugada, e jejuava, e ainda não tinha aceitado Jesus, irmão. Mas eu já fazia tudo isso. E aí eu comecei a frequentar mesmo, até um dia que ela chegou assim, poxa, que legal, estou vendo que você está tendo fé, você está lendo a Bíblia, né? Você está jejuando, mas tem uma coisa, você tem que aceitar Jesus. Só que eu estava barganhando com Deus, eu falava, Senhor, se você curar, eu vou te servir. Só que com Deus as coisas não funcionam assim não. As coisas têm que ser feitas conforme a vontade do Senhor. E aí teve uma sexta-feira, a gente estava conversando na sala, né, e ela me fez essa pergunta, você quer aceitar Jesus? Você quer aceitar Jesus? Eu falei, tá, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que confessar. E ela leu para ali, leu aquela passagem já conhecida de todos, Romanos capítulo 10, que se com teu coração você crê, eu já estava crendo, e com tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. E ali naquela noite, somente eu e ela naquela mesa, eu confessei Jesus Cristo. Ela falou, repete comigo, eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Eu confessei ali, ela ficou muito alegre. Eu falei, pronto, é só isso? Ela falou, não. Eu falei, como não? A palavra de Deus diz que você tem, em Timóteo está escrito, que você tem que confessar diante de muitas testemunhas. Aí eu falei, poxa, diante de muitas testemunhas, eu falei, não, vamos procurar isso aí então. Onde é que está escrito? Aí ele procurou, mostrou. Isso foi na sexta-feira, irmãos. Aí começa a vir um mover de Deus sobre a minha vida. E ali fomos domingo para a igreja e ela falou, você tem que confessar diante de muitas testemunhas. E aí eu fui para a igreja e ficou essa frase gravada na minha mente. E eu fui para a igreja no domingo. E durante o culto, né, estava na hora do louvor, e no louvor ali o pastor parou os cantos que estava, o pastor da minha igreja, Jesaías dos Anjos, muito usado pelo Senhor, ele falou, para o louvor, ó, o Senhor está falando aqui que Deus quer abençoar pessoas aqui nessa igreja. E ali começou a distribuir bênção, ó, fulano, levanta, abre a mão assim, Deus quer te abençoar, tá? E começou aquele mover. E eu estava sentado na cadeira, e aí, eu olhando aquele negócio todo acontecendo e eu crendo que aquilo estava realmente sendo abençoado por Deus. E o pastor olhou para mim assim, olhou, quando ele fitou os olhos em mim,
eu olhei assim, eu falei, rapaz, esse pastor está me olhando muito. E ele falou, você. Quando ele falou você, quando ele começou a falar você, aí eu comecei a colocar aquelas armaduras que eu estava. Não adianta que eu não vou levantar minha mão, não adianta que eu não vou lá na frente, não adianta que eu não vou confessar nada enquanto Deus não curar ela. Só que Deus, irmão, a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E ali, quando o pastor olhou para mim, eu comecei a pensar no meu pensamento, coisa de segundos. Eu falei, quando ele falou você, eu falei, e lá vem esse pastor querendo me convencer. Não adianta, eu não vou, só depois que ela ficar curada. E eu, naquela luta, aquela batalha espiritual, irmão. E aí, ele falou assim, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Você já confessou Jesus Cristo diante de muitas testemunhas? Eu falei, rapaz, quando ele falou aquilo, aí as cadeias foram quebradas. Aí eu falei, não. Você quer aceitar? Eu falei, quero. Então levanta. Aí confessei diante de outra igreja. E ali, irmão, eu fui liberto do cativeiro que eu vivia. Tá entendendo, irmão? Ali eu fui liberto do cativeiro que eu vivia, ao qual eu fui aprisionado anos, não conseguia simplesmente confessar que Jesus Cristo era o Senhor e Salvador da minha vida. E ali eu fui liberto do cativeiro que eu vivia. Eu falei sobre a bênção que eu recebi, a salvação. Mas eu passei por um cativeiro, irmão. Eu falei também sobre filhos. As bênçãos que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família, os meus filhos. Mas eu paguei um preço, irmão. Preço de oração, né? Em 2005 eu fiquei viúvo, fiquei com meus 3 filhos. Esse garoto aí hoje com 13 anos, tinha 5 anos de idade. E você, homem, vivendo com 3 meninos homens dentro de casa. Na época eu tinha uma empregada, mas pela misericórdia do Senhor eu consegui, com o salário que eu recebia, ainda manter uma empregada dentro de casa. E depois de alguns anos já não estava conseguindo mais manter tudo, tá? Mas Deus permitiu que eu passasse ali, aquela época ali e tal. Depois de 2 anos consegui conhecer a Adriana, assim, e nós nos casamos, né, em 6 meses. Eu conheci ela em janeiro, e em 2 meses nós noivamos, e em junho nós casamos. Irmão, foi tudo mas a pressa não minha, nem dela, a pressa do Senhor. Havia um propósito do Senhor para isso, né? E ali nós nos casamos, e ela só tem nos abençoado, e meus filhos a considero como mãe mesmo. É uma bênção mesmo, porque Deus ele faz essas coisas. Porque muitas pessoas falam assim, não, é madrasta, não é mãe, não é madrasta. Quem falou que mãe é aquela que cria, né? E meus filhos eles tiveram o privilégio de terem 2 mães. Uma biológica que foi uma bênção também, nas mãos do Senhor. Eu creio que está na glória de Deus mesmo, porque foi uma bênção mesmo. Aqueles que a conheceram sabem disso. E hoje tem essa mãezona aí também, que eles consideram como mãe mesmo. Hoje mesmo de manhã a gente estava ouvindo no noticiário, a mãe que largou o filho, batia no filho, garoto cheio de problema. E quantas vezes a gente vê aí mãe jogando filho aí pelo lixo, né? Mas mãe é aquela que cria. E eu falei também sobre vida financeira equilibrada, irmão. Mas também não foi... Passei por uma peleja, irmão. Passei por um período mesmo forte, de vento mesmo na minha vida na área financeira. E eu queria aqui chamar a minha esposa, Adriana, para dar esse testemunho, tá? Sobre a nossa vida financeira, para ela falar bem sobre isso, né? A paz do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, para os irmãos entenderem. Malaquias capítulo 3, foi um capítulo que foi uma passagem bíblica que a gente viveu, né, na íntegra. A gente às vezes ouve a televisão, a gente só ouve o relatório do inimigo, né? Mas graças a Deus que na casa do Senhor nós ouvimos o relatório de Deus, né? Que é de vitória. Glória a Jesus. Capítulo 3 de Malaquias, quem ainda não conhece essa passagem, eu queria ler 3, versículo 7, a partir do verso 7. Diz assim: desde os dias de vossos pais, vocês se desviam dos meus estatutos e não guardam. Tornai para mim
e eu o tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês dizem, que havemos de tornar? E aí o 8 começa a falar, um questionamento, né? Roubará o homem a Deus? E Deus responde. Ele fala assim, todavia vocês me roubam e me perguntam, em que te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E no 11, para fechar, tem muito mais bênção embaixo, mas eu vou fechar com esse versículo 11 que diz, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, quando nós nos casamos, eu tinha bem definido isso aqui, né? Sobre dízimo e oferta, eu sabia que é mandamento do Senhor, é ordem de Deus, né? Mandamento é uma ordem do Senhor. E foi muito falado aqui pela irmã. Eu falei, meu Deus, o Espírito Santo, ele já tinha me falado que ia dar essa oportunidade para mim. E a irmã falou assim sobre brecha, né? Mas quando nós nos casamos, o meu esposo, ele sempre foi dizimista. Só que em Deuteronômio, que eu não vou ler, porque eu não vou me estender muito, em Deuteronômio 28 fala, vocês não vão pegar emprestado, mas emprestarão a muitas nações. É a promessa de Deus, a parte da bênção. Deuteronômio fala a parte da bênção daqueles que obedecem a Deus, e tem a outra parte de maldição daqueles que não obedecem. Só que meu esposo, ele, na parte do dízimo e oferta, ele dizimava e ofertava, mas havia uma brecha, como a irmã bem falou aqui. Meu esposo, ele vinha no passado, ele vinha de muitos empréstimos. Então, quando ele ainda não tinha conhecido a palavra de Deus, ele já de muitos anos, ele não tinha aquela confiança, não sabia confiar no Senhor, então ele tinha alguma dificuldade, ele ia lá, empréstimo, ia lá e pegava empréstimo. E aquela bola de neve foi crescendo, tal ponto que quando nós nos casamos, a renda dele, que é nossa, né, era mais do que os 50% do salário. Ia tudo, o banco já tirava já no contra-cheque. Nós passamos uma luta muito grande, porque muitas vezes a gente não tinha nenhum real, mas o Senhor nos sustentou, não deixou a gente envergonhado. Muitas bênçãos, muitas vitórias, foi puro milagre do Senhor. E a gente falava assim, olha, nem que a gente não pague uma luz, uma água, mas a gente não vai deixar de devolver aquilo que é do Senhor, que é a 10ª parte. Irmãos, Deus nos sustentou todos os meses. A gente tem um carro, esse carro já um pouco antigo. Irmãos, às vezes a gente se via, e agora? Não pode se desfazer do carro, a gente queria vender o carro para pagar uma parte dos débitos, que não ia conseguir pagar tudo. E a gente conversava, olhava um para o outro e dizia assim, mas como é que a gente vai vender o carro? Temos 3 filhos, a gente aqui para sair para qualquer lugar, para pagar passagem vai ser mais caro do que abastecer esse carro. Temos que ficar com o carro. Olha, é um sufoco muito grande. Mas o Senhor, ele repreendeu, não é? Pela obediência. E a gente orava e ele dizia, agora tem que pegar um empréstimo, não vai dar, tem muita coisa. Falei, obedece a palavra, vamos obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus disse que nós não iríamos pegar emprestado. Mas a gente ia emprestar muita gente, irmãos, para ele foi muito difícil. Eu descansava nessa parte, mas para ele foi muito difícil. Mas quando ele disse, Senhor, eu abro mão, eu obedeço, eu aceito, eu vou ser obediente naquilo que o Senhor fala. Irmãos, Deus, mês por mês, esse cativeiro durou 5 anos, que era a maior parte, o empréstimo maior. O outro ainda a gente vai terminar agora em maio. Acabou, vai acabar. Mas a maior parte, Deus assim permitiu 5 anos, mas Deus não deixou faltar nada. E assim, eu vou dizer aqui uma coisa, isso é para a glória de Deus, não é para a gente, eu estou falando para testemunhar o que Deus fez. Aquilo que a gente ia ficar sem carro nenhum, hoje a gente tem 2.
Você pode dar glória a Deus, porque não é por nada. Tem muita coisa que eu poderia falar aqui do testemunho, mas eu não vou, porque vai tomar muito tempo. Mas para você ver um pouco daquilo que Deus quer, né? Que a gente feche as brechas para que a bênção do Senhor venha sobre nós. Amém. Glória a Deus. Amém. Mas, irmão, é o que está escrito aqui no Salmo 126. O Salmo de número 126, ele refere-se à história da restauração do povo de Jerusalém, né? O Sião aqui refere-se a Jerusalém, quando retornou do cativeiro. Primeiramente, eu vi uns estudos aqui, primeiramente 701 a.C., quando na ameaça de Senaqueribe, rei da Síria, em conquistar Sião. E também em 538 a.C., quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico onde viviam. Então Deus permite que a gente vá para o cativeiro, como permitiu comigo também. Eu fiquei 5 anos no cativeiro na área financeira. Mas Deus permitiu porque eu precisava ser tratado nisso aí. Muitas vezes nós precisamos ser tratados em alguma área. Para quê? Para que a gente possa ser abençoado primeiramente e depois abençoar outras vidas. E eu fiquei cativo mesmo. 5 anos na área financeira, irmão. Então, hoje eu falo, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por mim. Por isso estou alegre. Mas, se olhar o contexto da minha vida, eu passei por um cativeiro. Mas o que eu quero falar, irmão, que vale a pena você perseverar em seguir ao Senhor. Mesmo com toda tribulação que Deus permita você passar, não deixe de glorificar a Deus e não deixe de cumprir com as ordenanças do Senhor. Como ela falou aqui, os dízimos e ofertas, a gente ficava aquele mês dinheiro contadinho, às vezes faltava, mas a gente sempre devolvia o dízimo, a gente não pagava não, porque muitas pessoas pensavam, vou pagar o dízimo. Você não está pagando o dízimo. O dízimo você devolve ao Senhor, né? Então a gente devolvia o nosso dízimo e com o resto, 90% a gente pagava a dívida, o que não desse para pagar deixava para outro mês e a gente ia se virando. Mas Deus queria tratar isso comigo. Por quê? Porque Deus queria que eu confiasse nele. Foi falar sobre confiança aqui também. Eu precisava confiar no Senhor. Eu não confiava inteiramente no Senhor. Pregava até sobre isso, mas não confiava. E Deus, Ele quer que a gente pratique a palavra dele, né? E eu percebia isso. Quando ia chegando assim, perto de finalizar o mês, eu tinha uma dívida para pagar, eu ficava desesperado. Aí eu falei, não. Aí eu ia lá, pegava outro empréstimo, renovava, pegava o empréstimo para pagar o outro. Depois que pegava, aí eu reconhecia, né? E ali me prostrava diante de Deus e falava, Senhor, me perdoa, pequei contra ti de novo, Senhor. Mas, irmãos, enquanto a gente continua pecando contra Deus, enquanto a gente continua errando, Deus não tem como liberar a bênção completa. É por isso que a gente tem que se arrepender, e não somente se arrepender, deixar de praticar. Não adianta, me arrependi, não deixa de praticar. Então a gente tem que parar de praticar o erro. E é isso que eu precisava parar. Mas para a honra e glória do Senhor, eu ouvi a voz de Deus, a Adriana, minha esposa, me orientou, mulher sábia que edifica a casa, minha auxiliadora, né? E ali ela, conversando comigo toda, eu falei, tá, então nós vamos passar esse mês assim. E aí Deus começou a abrir porta, irmão, de tudo quanto é lugar, né? Deus me abençoou assim muito mesmo. Eu estou falando isso para a honra e glória do Senhor. E o que eu queria falar também, irmão, foi falar sobre aqui confiança, em perseverar, seguir o Senhor. E Deus tem promessa. Só que às vezes, como foi tudo que foi falado aqui, que já tinha passado pela minha mente, há um tempo para essa bênção chegar. Deus tem promessa na sua vida, aguarda a promessa chegar. Não tenta antecipar ou então desiste da promessa não, irmão. Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus tem promessa na sua vida, Ele vai cumprir essa promessa. Eu queria então, para finalizar, abrir o que está escrito em 1 Crônicas 17. Vamos abrir em 1 Crônicas 17, que fala a respeito de uma promessa que Deus fez a Davi. E o pastor Carlos, ele falou exatamente, né, essa passagem que tem aqui. 1 Crônicas 17. O rei Davi já morava em seu palácio quando, certo dia, disse ao profeta Natã,
aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: faze o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. Olha só. Natã instruiu ele dessa forma, né? Ó, faz o que tu queres porque Deus está contigo. Ele queria fazer ali um local para colocar a arca do Senhor. E naquela mesma noite Deus falou a Natã. Aí sim, Deus falou com o profeta. Porque às vezes, irmão, o profeta ele profetiza, mas ele se deixa levar pela aquilo que ele pensa. E o profeta ele tem que ser levado pelo aquilo que Deus manda falar. E aí Deus falou aquilo para o profeta. Assim diz o Senhor: não é você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra e de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado todo Israel, alguma vez perguntei a algum líder deles, que mandei pastorear o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, aí, pastor, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano sobre Israel. Primeira promessa que ele fala aqui. Ele ia tirar Davi para ser o soberano sobre Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E como o pastor falou, até hoje Davi é lembrado nas suas histórias. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais o oprimirão, outra promessa, como fizeram no início, e tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. E ele que vai construir um templo para mim. Então, Deus queria o quê? Que Salomão construísse o templo e não Davi, né? Como Natã, não, faz tudo que você quer, que Deus é contigo. Não. Deus ele queria que Salomão construísse o templo e não Davi. E lá no versículo, nesse capítulo, no versículo 23, olha só que interessante. Quando Davi orou ao Senhor, aí nessa parte da oração ele fala assim: agora, Senhor, que a promessa que fizeste a respeito de teu servo e de sua descendência se confirme para sempre. Faze conforme prometeste, para que tudo se confirme, para que o teu nome seja engrandecido para sempre. E os homens digam: o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, é Deus para Israel. E a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Tu, meu Deus, revelaste a teu servo que formarás uma dinastia para ele. Por isso o teu servo achou coragem para orar a ti. Ó Senhor, tu és Deus, tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Aquilo que Deus abençoa na tua vida, irmão, na minha vida, será sempre abençoado. Por isso que vale a pena servir a Deus. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. E aquilo que Ele abençoa vai ser abençoado para toda a vida. Outras pessoas têm procurado em outros lugares. Pode ter até conseguido, irmão, mas vai pagar um preço depois. E aqui não, a gente paga um preço antes para que a bênção venha e a gente venha se alegrar, como foi falado aqui, né? Sim, me alegrei, né? Porque grandes coisas fez o Senhor na minha vida. A gente paga um preço, mas vale a pena, porque o Senhor, Ele nos abençoa. O final é de vitória. O final de cada um de vocês, se vocês e eu continuar perseverando em seguir ao Senhor, em servir ao Senhor, em estar diante da presença dEle, vai ser com certeza final de vitória. Agora, irmão, se nós nos desviarmos dos caminhos do Senhor,
se nós não perseverarmos, se nós esquecermos do Senhor, né, Ele ainda quer que você retorne para Ele. Basta apenas que a gente se arrependa. Davi foi um homem adúltero, né? Ele adulterou com Betseba, colocou Urias ali na frente da batalha, foi um homicida também, colocou Urias ali para morrer mesmo. Mas o mesmo Davi que foi um homicida, o mesmo Davi que ali foi um adúltero, a palavra de Deus diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Davi, ele era rápido em se arrepender. Davi, ele se arrependia e ele se prostrava diante do Senhor. Como a irmã ali falou, ela viu que tinha uma brecha e se arrependeu. E ela se colocou diante do Senhor prostrada. Então, nós precisamos também ter esse entendimento. Para recebermos a bênção do Senhor, nós precisamos reconhecer aquilo que temos errado contra o Senhor. Aquilo que é brecha na minha vida, né, Deus me mostrou. E graças a Deus, eu tive tempo de restaurar aquilo. E Deus quer restaurar essa noite vidas aqui. Ele quer tirar do cativeiro. Essa é a palavra que Deus tem falado comigo. Eu vou tirar pessoas do cativeiro nessa noite aqui, neste lugar. Basta que você creia, que você queira. Não apenas creia, que você queira sair do cativeiro que você vive. Mas você tem que reconhecer que o Senhor é Deus na sua vida. Você tem que reconhecer que Deus é soberano e Senhor. Porque muitas pessoas querem as bênçãos do Senhor, né? Querem que Ele seja o Salvador, mas não querem que o Senhor seja o Senhor da sua vida. Então, nessa noite, eu também convido a você servir ao Senhor de inteireza de coração, porque Deus conhece meu coração, irmão. Eu não conheço quase ninguém aqui. A maioria daqui eu não conheço hoje, né? Mas Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. Deus conhece todos os seus passos. Deus conhece o teu levantar, o teu assentar, o teu deitar. Deus conhece tudo que você faz na tua vida, assim como conhece a mim, né? Então, Deus, Ele quer te abençoar, mas você tem que reconhecer e declarar a Deus aquilo que você precisa mudar. Amém? Essa palavra que eu queria deixar, eu só queria chamar aqui o Mateus, né? Ele falou, você vai aparecer na internet, queria me deixar nervoso ali. Eu falei, não, mas eu vou te chamar também então, para você ficar nervosinho. Queria chamar o Mateus aqui para estar louvando ao Senhor. Pega lá o violão, por gentileza. Ele vai estar colocando ali a letra do louvor. Ajuda ele ali. Irmão, vale a pena levar teu filho para a igreja também, viu? Meus filhos têm crescido na demonstração do Senhor e Deus tem nos abençoado muitíssimo. Alô, oi. Vamos louvar o Senhor, então. Tá bom. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, andar ao seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo esquecido seu, sou abençoado, sempre obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho que se já morri a minha vida, valorizo a vida de Deus, mas eu escolho Deus.
escolho isso todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai. Andar ao seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, seguindo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Dá pra dar um glória a Deus aí, meu irmão? Amém? Glória a Deus. Só queria mostrar, para finalizar aqui um slide, né, que eu pedi pro irmão botar aqui. E vale a pena aguardar no Senhor, irmão. Espera aí só um minutinho. Amém? Aqui, irmão, ó. Tua vitória está próxima, irmão. Tá vendo? Agora, se você desistir aqui, ó. Às vezes a pessoa desiste. Isso aí acontece mesmo. A pessoa desiste aqui, ó, faltando pouquinho para alcançar a vitória. Então, a tua vitória está próxima, irmão. Persevera em seguir a Deus, né? Não deixa o inimigo rejeita mesmo. Escolhe o Deus, como foi falado ali, né? Mas eu escolho Deus. Então, escolhe mesmo a Deus. E aqueles que ainda não confessaram a Jesus, confessa hoje. Não deixa para amanhã, não deixa para depois, não. Confessa hoje que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, porque vale a pena, irmão. Eu só tenho sido abençoado. Tem sido uma bênção na minha vida. E, pastor, muito obrigado pela oportunidade. Amém? Olha, que Deus venha abençoar o diácono Carvalho, homem de Deus, sua esposa, sua família, em nome de Jesus, amém? Irmãos, a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode glorificar a Deus? Irmãos, olha, Deus está falando do começo, né? Não terminou, mas olha como Deus está falando neste lugar, né? Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então se você quer ter a tua família abençoada, né? Louvado seja o nome do Senhor. Continua guardando os mandamentos do Senhor. Como Deus abençoou Davi, como Deus abençoou José, Abraão, como Deus tem abençoado essa família, né? Que para mim é exemplo de servos do Senhor. Deus quer abençoar a tua e a minha família. Você pode dar glória a Deus? Eu sei que Deus tem abençoado neste lugar, né? Eu tinha convidado o seu ungido, né, para pregar no domingo. Aí ele falou para mim, pastor Carlos, domingo não dá, porque eu tenho muitos compromissos. Falei, então terça-feira, né? E hoje, né, quando chove aqui, as pessoas ficam com medo até de vir neste lugar, assim, né? Sair de casa, tem amigas minhas que falam, pô, pastor Carlos, eu até evito sair, porque onde eu moro enche, né? Mas você foi escolhido a dedo por Deus, né? Sabe para quê? Para Deus falar face a face contigo. Deus muitas vezes ele usa o profeta nos dons do Espírito, mas Deus ele fala através da conversa, Deus ele fala através da pregação e através do testemunho. Amém? E eu ia até deixar para o final, mas depois dessa palavra muito abençoada,
como o nosso irmão, ele colocou muito bem, aquele que não confessou Jesus ainda publicamente, Jesus certa vez ele disse, eu gosto de usar um versículo na Bíblia, que diz assim também, Jesus disse, aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu também darei também diante do meu Pai que está nos céus. Escreverei o seu nome no livro da vida, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. Mas aquele que me negar diante dos homens, você que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, a Bíblia diz que não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Você que precisa ter um compromisso com Jesus, né? Mas não só vindo aqui na frente, mas entregando verdadeiramente o coração. O Senhor lhe fala na sua palavra, filho meu, dá-me o teu coração. Irmãos, Deus, Ele quer o teu coração. Ele quer habitar na tua família. Ele quer te abençoar nesta terra. Ele quer te levar para o céu, né? Uma vida sem Jesus, irmãos, é uma vida de engano. Satanás, irmãos, ele engana todos que não têm o conhecimento de Deus, todos que não têm Jesus. Eu falo isso porque eu novinho fui enganado pelo diabo, né? Quase que Satanás me levou à morte, eu novo, eu não conhecia a palavra de Deus, e andei na feitiçaria, o diabo ele transfigurou meu corpo, rodei na mão de vários médicos, né? Se você se sente enganado pelo diabo, se você, pastor Carlos, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero ter certeza da minha salvação, eu te falo uma coisa, irmãos, para mim, eu vou usar até um versículo da Bíblia que Paulo, ele usou. Paulo falou, para mim viver é lucro, viver é Cristo, morrer é lucro. Eu posso falar uma coisa, irmãos, eu não vejo o céu como escapismo, não. O que é isso? Vou morrer, vou fugir dos problemas, vou para o céu. Não, porque nesta terra, irmãos, Deus quer nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor, como Deus tem abençoado a família do nosso querido diácono. Deus, Ele quer abençoar você, Ele quer abençoar a mim nesta terra. Nós vamos, né, como Davi, Deus fez grandes coisas na vida de Davi. A Bíblia diz que Deus não faz acepção dos seus, né? Ele ainda revela até antes, através do seu Espírito. Mas para isso, irmãos, devemos buscar um compromisso com Deus, porque o diabo ele não quer isso. O diabo ele quer botar um engano, né, na vida até do crente, irmãos. Imagina quem não conhece Jesus. Ele quer que o homem, né, generalizando, viva uma vida de engano. Sabe para quê? Para o homem não desfrutar das bênçãos de Deus nesta terra e não ir morar no céu. Eu gostaria de saber se nesta noite alguém gostaria de renovar sua aliança com Jesus Cristo. Alguém gostaria de vir aqui na frente, confessar Jesus publicamente, né? Aquele que faz isso, o seu nome é escrito no livro da vida. Mais uma vez eu quero ler o versículo, quero recitar o versículo que Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Escreverei o seu nome no livro da vida, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. Alguém gostaria, nesta noite, de entregar sua vida ao Senhor Jesus? Esse Deus que morreu na cruz por você, esse Deus que é o bom pastor, esse Deus que te trouxe aqui. Você não veio nesta noite, você pode ter Deus pode ter usado alguém como usou, tenho certeza, mas foi o Espírito de Deus que te trouxe aqui nesta noite. Eu quero dar também um testemunho de 30 segundos. Eu fui num culto com aqueles, olha o que é andar com Deus. Eu fui num culto ali com o irmão Anderson. Ele ia num culto na Rocinha, mas Deus me tocou, eu chamei para ele lá, num culto ontem. Irmãos, e a profeta, né, usada pelo Espírito, Deus revelou muitas coisas da vida dele, e uma das coisas ela falou assim: olha, o diabo hoje, ele ia ceifar a tua vida, você ia ser confundido com um policial, e você seria morto, e você vai ter notícia disso, que Deus estava usando ela. E falou de promessa da vida dele na área profissional, outras coisas de vitória, não é verdade, irmão Anderson? E ali, irmãos, e hoje de manhã, na parte da manhã, o telefone tocou, uma irmã chamada Gilmara falou para mim: irmão Carlos, me chamou de pastor, irmão Carlinhos, você escutou a notícia? Eu falei: não. Lá na Rocinha, houve um problema lá de
uma batida policial, houve uns problemas lá. E você lembra que ontem Deus usou a profeta, né? Missionária Ana, que Deus estava dando um livramento a ele de morte, para ele agradecer, não foi, irmão Anderson? A esposa dele tinha ido para lá, mas Deus levou ele para um outro lugar, e ali Deus deu um livramento a ele de morte. Ele ia, né? E a profeta falou que ele não iria mais voltar. Deus deu livramento. Isso, irmão, sabe o que é? É o homem que anda com Deus. E outras coisas da vida dele, né? Outras coisas íntimas, particulares que eu já sei, né? Mas não posso, né? Seria uma questão de falta de ética. E vitória que Deus revelou, né? E até as palavras com que ele fala, o Senhor revelou lá para a profeta. Olha que Deus tremendo. Vale a pena servir esse Jesus, amém? Não vou demorar mais. Alguém gostaria de vir aqui na frente, entregar sua vida ao Senhor Jesus? Alguém gostaria? A oportunidade é dada. Não é por força nem por violência. É pelo Espírito do Senhor. O silêncio, né, diz não. Então, que o Senhor continue te abençoando e continue te dando oportunidade, você que não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, amém? Chegou o momento agora, eu quero convidar a irmã Ingrid, eu não sei se vai louvar com o ministério, se vai louvar sozinha. Eu quero convidar a irmã Ingrid, com o ministério. Chegou o momento, irmãos, de adorarmos a Deus com os nossos dízimos e ofertas. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com amor e com alegria. Porque, pastor Carlos, dízimos e as ofertas na igreja, né? Já foi até falado aqui, é bíblico, né? O homem ele não perde nada quando ele abençoa a obra de Deus. Aqui nós pagamos aluguéis, né? Todo mês, toda semana, né? Pagamos aluguel aqui, neste local. Nós estamos com um plano de registrar a igreja, porque vai ser necessário, né? Nós estamos investindo, né? Agora, o Senhor nos abençoou com uma câmera, que nós temos que pagar no tempo certo ao irmão. Teve um irmão também que falou que vai doar outra câmera. Nós queremos investir mais também ainda nos instrumentos. Por isso precisamos da colaboração dos irmãos. Amém? Diz a Bíblia que Deus ama aquele que dá com amor e alegria. Ministério de Louvor com oportunidade. Mesmo sem entender. Perdoa, irmão, só um instantinho. Por favor, aumenta um pouquinho mais o microfone. Som. Som. Amém. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, sei que és o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes me pergunto por quê. Por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. E o Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim.
e o seu melhor está por vir. Sei que és o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, sei que és o melhor pra mim, mesmo sem entender. Glória a Deus. Deus abençoe o nosso ministério de louvor, amém? A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Irmãos, oremos aqui pelos dízimos e ofertas em nome de Jesus, amém? Pedir para que os irmãos fiquem de pé, por favor. Depois que eu fizer essa oração, você vai continuar de pé. O presbítero Alexandre também vai levantar um clamor, amém? Pela igreja, no nome de Jesus, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Senhor, aqui estão as ofertas do teu povo. Deus, se houver algum dízimo, tu receba, Deus, no trono da tua graça, Deus. Em nome de Jesus, abençoa a vida do dizimista, abençoa a vida do ofertante. Em nome de Jesus, repreenda todo devorador, todo cortador, todo migrador. Olha, Deus, envia anjos ministrando a prosperidade para a tua igreja. Destrói os cadeados de bronze, as portas de ferro. Abre porta para aqueles que estão desempregados. Prospera o teu povo, dê vitória nas causas de justiça. Repreenda todo espírito de miséria, toda palavra de maldição, toda inveja, olho grande. Deus, tu destrói em nome de Jesus. Envia anjos ministrando a prosperidade para a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. O povo de Deus diga amém. Quero convidar o presbítero Alexandre para levantar um clamor, por favor, pela igreja. A paz do Senhor para os irmãos. Com a permissão do pastor Carlos, essa semana eu fui desafiado pela minha noiva. Ela falou para mim assim: se tu realmente me ama, declare isso lá na igreja, na internet. Eu falei agora assim: você está mexendo com fogo. Está mexendo com fogo. Você duvida? Duvido. Então tá. Suzana, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E só Deus pode nos separar. Amém? Tem. Peço aos irmãos que dê a mão, quem estiver do seu lado. Estamos num trabalho de libertação. E Deus está aqui e vai bradar por você nesta noite. Tu que entrou aqui angustiado. Tu que entrou aqui cabisbaixo. Tu que falou assim: Deus, para mim acabou a minha vida porque tudo foi destruído. Mas Deus fala para você o seguinte: eu sou Deus das causas impossíveis. Eu sou Deus que fez o céu retroceder para dar vitória ao meu povo. Então ainda não acabou para você, porque Deus nesta noite vai mudar o quadro da sua vida, amém? Feche teus olhos, meus irmãos. Soberano e eterno Deus, nesse momento eu venho te clamar pelo seu povo que está aqui, Pai, na tua casa, ouvindo a sua voz. Grande foi hoje o mistério na tua presença, Senhor. Grande foi hoje, Pai, os milagres que tu fez aqui hoje. E do céu desceu maná, do céu desceu fogo, do céu está destruindo tudo aquilo que não provém de ti. Então eu te peço, Pai, que em nome do Senhor Jesus, todo aquilo que o adversário fez, toda a maquinação do adversário, seja agora desfeita em nome do Senhor Jesus. Olha isso, olha aí como tu tem poupado vida de pessoas nesse lugar para poder ouvir a sua voz. Olha aí como tu tem livrado da morte pessoas nesse lugar, Pai, porque o Senhor é Deus que tem promessa na vida de cada um. Então peça a ti, Senhor, que tu venha hoje para estar com o teu filho nesta live, porque tu tem dado a ele livramento de morte há muitos anos, hein? Porque existe há muito tempo atrás essa maldição que fizeram contra o teu filho. Juraram ele que ele nunca ia construir nada nesta vida. E tudo que para na mão dele sai entre os dedos dele.
Esse devorador que incomoda o teu filho, olha aí, Senhor. Olha aí, Deus, como tu está bradando do céu a favor do teu filho. Eu não sei se te conhece. Deus, tu livrou o teu filho até o dia de hoje da morte. Porque grandes coisas ainda tem que fazer na vida deles. E esta maldição que vinha destruindo a vida dele, que vinha corroendo a vida dele há muitos anos, não deixando ele construir nada. Tudo aquilo que o adversário levou, Senhor, vai hoje para ser jogado por terra em nome do Senhor. Então eu te peço, Pai, que tu venha tocar no coração dele agora. Aí, Deus. Olha aí essa seta hoje para ser jogada por terra, hein? Olha aí esse livramento de AVC que está dando a teu filho, hein? Olha aí, Pai, como ele vai sentir o seu toque agora. Olha isso, vai tocando. Vai tocando, Senhor. Vai mandando fogo do céu, Senhor. Vai mandando fogo do céu. Vai queimando, Pai, toda a maldição do passado, Pai. Vai queimando toda a maldição que tentou destruir a família deles, Senhor. Mas tudo o céu falou, a minha família não vai ser tocada, porque eles vão se render aos meus pés e meu nome vai ser glorificado. Então eu te peço, Pai, que ainda há tempo, Pai, de tu fazer uma grande obra, hein? Ainda há tempo de tu mostrar para o teu filho que é com ele e que escolheu ele, Pai, para uma grande obra. Basta ele somente abrir o coração. Basta ele somente deixar você entrar, Senhor. E esta maldição vai ser quebrada, hein? Esta maldição de anos atrás vai ser quebrada. Que ele venha ouvir a sua voz, Deus. Que ele venha acreditar que tu é Deus, Pai, que trouxe ele aqui hoje. Tem muitas coisas para acreditar. Olha isso. Olha essa porta aberta, hein? Olha esse céu se abrindo, hein, Senhor? Olha esse fogo descendo aí, Deus! Olha esse fogo descendo na cabeça dele, hein, Senhor? Tu está bradando no céu nesta noite, porque tu é Deus, Pai. Pai, eu te peço, entra na família dele agora, Senhor. Entra na família dele e quebra todas as correntes. Quebra, Pai, tudo aquilo que entristeceu teu filho, porque ele ia embarcar e isso está vencendo. Mas até o dia de hoje, Pai, tu tem livramento, porque a gente está fechando hoje, Pai, esta sepultura. Fala aí. Tu está fechando hoje, Pai, esta sepultura. E ele vai ver aqui, bicho Deus, cuida dele. Vai lá na casa dele agora, Senhor. Vai lá, expulsa o devorador de lá agora, Senhor. Expulsa o devorador de lá, Senhor. Tudo que ele tem está no tempo dele, Pai. Ele não deve segurar nada, Pai. Segura na saúde, para aí, Deus. Esse remédio que nós chamamos para ser preso, Senhor. Esse remédio que nós já prego, como nós recebemos, Senhor. Eu te peço, Pai. Ainda há tempo, Pai, de salvação. Ainda há tempo de tu abençoar o teu filho, Pai. Porque ele hoje está sentindo o teu toque. E vai sair daqui hoje diferente. Olha como ele chora escondido, hein? Olha como ele está chorando escondido, meu Deus, porque tu precisa da minha vida. Mas tu hoje explica para ele por quê. E vai mudar todo o quadro. Porque tu chamaste ele. E ele hoje vai com o coração e dizer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então eu te peço, Pai. Pega na mão dele agora, Pai. E segura ele, Pai. E não deixe ele cair. Quantos laços foram cortados, hein? Quantos laços foram cortados até mesmo de arma de fogo, hein? E tu vai ver que eu sou Deus que te dou hoje vida nesse lugar. Levanta a tua cabeça, homem, porque ainda não acabou para ti, hein? Vou consertar tudo na sua vida. Porque eu sou Deus que te dou aqui hoje. Basta tu se prostrar nos meus pés. Basta tu somente acreditar e será salvo tu e tua casa. Levanta-te nesta noite. Toco hoje na tua família, hein? Toco hoje e quebra a tua maldição. Deus! Entra de providência agora! Entra de providência e bota para correr esse devorador, hein? Bota para correr esse espírito da morte na casa deles! Bota para correr todo toda a rua, Senhor! E exalta o nome do teu filho desta terra! Leva ele na palma da sua mão! Já crendo! E esta maldição hoje foi quebrada em nome do Senhor Jesus! Eu te peço, Pai, continua a tua palestrar com seus filhos, continua a tua visitar, visita o coração da Daniele, visita o coração de cada um, teu Deus que pode restaurar, Senhor, aquilo que terminou, Senhor. Pai, vai. E Deus fala para você o seguinte: coma da minha palavra, porque eu vou te exaltar naquele lugar. Te escolhi para esta grande obra desta terra. E falo para você, prepara as suas malas, porque eu vou te colocar aqui para você rodar esse país. Para poder pregar a minha palavra. Olha esse congresso da Cotidiana. Olha esse congresso da Cotidiana. Que lá tu vai ter
Deus, visita cada um, renova as forças, Pai, porque Satanás está trabalhando, Pai, contra ele a todo momento. O livramento sobre eles, porque ele é ungido, teu adversário não vai ceifar a vida do teu filho. Ele tem pago um preço muito grande nesta terra, Deus. Ele tem pago um preço para fazer a tua vontade, tu tem visto. E toda ferramenta forjada não vai prosperar. Aquele, Pai, que está pelejando contra o teu filho, Pai, tu já decretou, Pai, que vai ser o final, hein, Deus? Tu já decretou que vai descer a sepultura, Senhor. Mas antes ela vai aceitar Ti como único e legítimo Salvador, Pai. Toca na saúde do teu filho, Senhor. Toca, Pai. Levanta ele, Senhor, e abençoa. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa todos que estão aqui, Senhor. Abençoa, Senhor. E faz um movimento muito grande neste lugar, Pai. Entrega o Pai, cada um na palma da sua mão, Senhor. É que eu te peço, já te agradecendo pelas bênçãos, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que a igreja diga amém. Quem está esperando, dá um glória. Quem ama Deus, dá um glória mais forte. Gente, boa noite. Eu não conheço praticamente ninguém aqui. Conheço o senhor, já vi uma vez, um rapaz que trabalhou comigo, está aqui presente. E é a primeira vez que eu venho aqui. Eu quero agradecer, porque eu não conheço ele, mas ele só falou a verdade. Nenhuma mentira. Glória a Deus. Nenhuma. Eu quero dar esse testemunho que tudo que ele falou sem me conhecer, acredito que a minha nora não tenha falado nada da minha vida aqui com ninguém, porque a gente cultura na nossa casa que a roupa suja se lava em casa. E ele aqui só falou verdade. É muito difícil para mim, com 55 anos, não impossível, porque eu prometi para minha mulher, que estou casado há 32 anos com ela, que precisa não, que eu estava só esperando uma coisa acontecer. Se isso acontecesse, eu entraria para a igreja. Muito obrigado. Qual o nome do senhor? Davi? Irmão Davi, eu sei que nosso pastor aqui já fez o apelo para a igreja. Mas Deus fala bem claro que estou à sua porta e bato. E sobre o senhor, desculpa, só vai habitar o Espírito Santo de Deus se o senhor permitir. O senhor hoje quer hoje confessar Jesus Cristo aqui nesse lugar, aceitando Ele como seu único legítimo Salvador. O senhor confessando, o senhor vai estar permitindo que entre no Senhor Espírito de Deus e Ele venha trabalhar na sua vida. Amém? O senhor quer? Então vem aqui mais uma vez aqui na frente. Será salvo tu e tua casa. A igreja pode dar um glória a Deus? Deus está neste lugar. Glória a Deus. É assim que Deus faz. Deus é fiel. Amém? Meu corpo está todo arrepiado aqui. Grande é a glória de Deus neste lugar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou só mais uma vez falar para vocês entenderem o que vai acontecer agora. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Escreverei o seu nome no livro da vida, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. Mas aqueles que me negarem, eu também o negarei diante do meu Pai. Nesse momento, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, Ele irá confessar vocês diante do Pai. O nome de cada um de vocês será escrito no livro da vida. E vocês passarão de criaturas, como diz em João, para filhos. Amém? Eu vou falar e vocês vão repetindo. Pai, eu te peço perdão pelos meus pecados, pecados por pensamentos,
palavras, atos e omissões, até o pecado oculto, ao meu entendimento. Eu consagro a Ti, Jesus, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Eu creio, Pai, que o sangue de Jesus Cristo tem poder e virtude para me perdoar, para me curar, para me libertar e para me abençoar. E eu confesso a Jesus Cristo como meu único Senhor, meu único Salvador, meu único guia espiritual e meu único libertador. E eu renuncio a Satanás e seus anjos. E eu te peço, Pai, acampa o teu anjo com espada de fogo para lutar por mim contra todos os espíritos das trevas. Uma linda salva de palmas para Jesus. Presbítero Alexandre, dá um abraço aqui nele. Chamar duas varoas aqui. Diaconisa Andréia, por favor. Você, jovem, você gostaria de confessar Jesus? Amém, glória a Deus. Rafael, Deus abençoe você, sua família. Que Deus abençoe a senhora. Deus abençoe a senhora. Alô. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, pelo poder. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, façam a gentileza, vamos orar para essa irmã que está lá do outro lado, com a filha doente. E pela nossa irmã Bianca também, que está doente também. O que é, eu não sei, mas Deus sabe e vai fazer hoje um milagre. Amém? Deus, o Senhor, ainda, Pai, venho te clamar nesta noite, Pai, pela sua serva que está do outro lado, Pai. Tu é o Deus de perto, Tu é o Deus de longe. Então eu te peço, Pai, que Tu venha visitar hoje a Cristiane, que Tu venha visitar hoje, Pai, a filha dela, Pai, a Sofia, que Tu venha visitar a Bianca, o Diego, aonde quer que eles estiverem, Senhor, porque Tu é Deus que está mandando providência. Então eu te peço, Pai, que Tu visita cada um nesta noite, que Tu brada do céu, Pai, para abençoar seus filhos, que Tu hoje, Pai, venha dar um cessar nessa enfermidade, Pai. Basta, Pai, um toque Teu e tudo vai cessar, Senhor. E a angústia da Tua filha, Cristiane, que disse que está tudo difícil, que Tu está provando a fé dela, porque no tempo certo, porque há tempo para tudo nesta terra, e está chegando o dia dela cantar o hino da vitória, Senhor. Então eu te peço, Pai, cuida, Pai, dessas crianças, cuida, Pai, desses Teus filhos, Pai, e repreende toda enfermidade. É que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus, e que a igreja diga amém. Você pode, Deus. Aleluia. Boa noite, igreja. Eu estou me segurando ali para não falar, mas eu não tenho como não falar uma bênção tão grande que hoje eu recebi. Sabe, há 5 meses atrás eu entrei por essa igreja aqui num desespero muito grande. Deus sabe, Deus está de prova o quanto eu entrei aqui nessa igreja. E os meus irmãos, eles me receberam assim de braços abertos, o irmão Noel, a irmã Andréia, o irmão Carlinho, Guilherme, Ingrid, todos aqui que me abraçaram assim com todo amor e carinho. É por isso que eu me agarrei a Deus, a eles, que eu falei, com Deus eu posso passar por isso e eu vou passar. E eu passei. Foi dolorido, machucou, feriu, mas Deus curou. Então eu quero dizer para os irmãos que realmente Deus faz. A gente não acredita, a gente fica desacreditada porque o mundo ele oferece muita coisa para a gente. Eu tive a chance de escolher o mundo depois que eu me separei. Eu podia ter ido para a noite, eu podia ter bebido, eu podia ter me entregue para um monte de homens. E não foi isso que eu quis para mim. Eu tive a escolha de escolher e conhecer Jesus. E eu conheci
E eu hoje glorifico, agradeço e digo quanto eu amo Jesus, porque Ele faz. Ele disse para mim que ia fazer o que aconteceu aqui hoje, e Ele fez. Ele fez. Há 5 meses atrás, no monte, onde eu e meus amigos, a gente se reúne toda sexta-feira, e Ele falou que eu ia ver essa cena, e eu vi o meu marido, o meu sogro, a minha sogra e a minha filha. E está faltando mais uma filha, que hoje ela não pôde estar aqui, que quando eu saí, ela ainda não estava em casa, ela não tinha chegado do colégio. Então, eu hoje glorifico meu Deus e eu creio que Ele tem muito mais para fazer na minha vida e na vida de todos vocês. É só crer, é só esperar, como o irmão acabou de falar. Tudo tem sua hora. Deus sabe a hora de tudo. Às vezes Deus permite certas coisas na vida da gente para a gente aprender, para a gente poder aprender que a vida não é como a gente quer e como a gente tem que viver. Ele mostra o caminho certo, segue quem quer. Ele dá livre arbítrio para a gente. Então a gente pode escolher entre o bem e o mal. E a gente escolhendo com certeza seguir o caminho de Deus, irmãos, Deus faz milagre. Deus faz o cego enxergar, eu creio. Deus faz o surdo ouvir, eu creio. Deus faz o paralítico andar, eu creio. Eu creio porque Ele fez milagre na minha vida e está fazendo. E eu creio que Ele não vai parar por aí. Ele tem muito, muito o que fazer na minha vida. E eu quero aqui profetizar que eu vou ser fiel ao meu Deus até a minha morte, porque o que Ele fez por mim, Ele pode fazer na vida de vocês. E, irmã Daniele, eu tenho uma coisa para falar para você. Eu consegui, você também vai. Tá? Não perca a esperança, porque você é vaso na mão de Deus. Você tem a palavra. E Deus tem promessa na tua vida. Ele vai cumprir o que Ele te prometeu. Espera que a hora vai chegar. E quando vem muito maravilhoso, é muito gostoso, tá? Obrigada a oportunidade, tá? Deus venha abençoar a irmã Kelly, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus está neste lugar. Deus tem muitas bênçãos, irmãos, para nos dar, porque Ele é fiel, amém? Confia no Senhor. Você quer dar testemunho também? Jesus te abençoe, Cordeirinho. Deus te abençoe, irmã Kelly. A vitória da Kelly é a nossa vitória. Como a vitória do Diácono Carvalho é a nossa vitória. Cristiane, Deus te abençoe. Deus é contigo. Né? Deus é contigo. Amém. Com glória. Deus é contigo, Cristiane. Em nome de Jesus. É com a sua filhinha. Deus é contigo também, Diego e Bianca. Deus é com você que está nos escutando. E Deus garante a tua vitória, a vitória de vocês, no nome de Jesus. Amém? Irmão, chegou o momento agora, né? Só para edificar a fé da Cris, né? O Senhor Ele tem falado que vai colocar uma igreja nas nossas mãos. E eu lembro que Deus usou, uma das pessoas que o Senhor usou, foi uma missionária Ana, falando, ela viu uma igreja muito bonita, com tudo novo, né? Sem nada, mas quem tem Jesus tem tudo. Tu pode dar glória a Deus? E ele... Deixa eu só terminar um minutinho. Fica aí, só um minutinho. Então, há uma promessa e Deus, Ele vai cumprir, amém? Em nome de Jesus. Passa aqui para nossas irmãs. Som. Eu vou cantar. Alô, alô, alô. Eu
eu vou cantar esse louvor, porque esse louvor ele marcou muito a minha caminhada até aqui. E é um louvor que os irmãos podem estar enjoados, mas eu nunca vou me enjoar dele, tá? O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Tão de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo agora. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, eu vejo as minhas aflições, eu só vejo agora. Percebo quão maravilhoso Ele é e Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se agrada, é o oceano, os campos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em peito acelerado.
abençoe a irmã Kelly. Deus abençoe. Irmãos, só mais alguns minutinhos. Podemos assentar, né, glorificando a Deus. Já estamos encerrando. Mas eu gostaria de saber quem contemplou visões e revelações da parte do Senhor. Agora, bem objetivo, que o horário já está bem avançado. Amém? O presbítero Alexandre contemplou? Já entregou? Amém. O nosso irmão. A paz para a igreja. O diácono Carvalho, a todo momento que o senhor ministrava, Deus me mostrava uma divisa saindo do braço e indo para cima. Ô, lá mandala sala, lá mandala sula, e aquele lugar que o senhor vem pregando a palavra. A glória do Senhor, oh Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus vai exaltar profissionalmente. Ver o senhor sentado numa mesa e assinando papéis. Louvado seja o nome do Senhor. Só por aqui, cara. Uma linda salva de palmas para Jesus. A palavra do Senhor diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Mais algum irmão contemplou visões e revelações vindas da parte do Senhor? Silêncio diz não, amém? Quero convidar a nossa diaconisa Andréia para o anúncio da igreja, por favor. Amém, irmãos. A paz do Senhor para a amada igreja. Queria falar para a igreja que nós temos cultos também aqui aos domingos, tá, irmãos? Temos a nossa EBD que começa 10 horas da manhã, todo domingo, de 10 até meio-dia, né? E temos o culto à noite, que é uma bênção. Começa às 19 horas e vai até 21 horas. Bom? Pode passar rapidinho, porque eu sei que o horário está avançado. Teremos a nossa primeira ceia, tá? Ceia do Senhor, no domingo, dia 14 de abril, tá, irmãos? No culto da noite, 19 horas a 21 horas. Culto de ação de graças por um ano de Ministério Palavra Rema, tá? Nós estaremos completando um aninho. Então vai ser no segundo sábado de maio, tá? Vai começar às 19 horas, 19 até às 22 horas. Vai ser uma grande festa, tá, irmãos? Nós iremos fazer um bolo e os irmãos que puderem contribuir com um prato salgado, um refrigerante, porque vai ser uma grande festa. Aqui sempre termina em comida, né? Para variar, né? Mas enfim, é um ministério que engorda você, mas tem um Facebook também, né? O Ministério Palavra Rema, as pessoas que podem estar assistindo o nosso culto online, né? E o nosso site também, que as pregações ficam lá para vocês poderem estar vendo depois ou passando para alguém, amém? Campanha do quilo também, lembrando aos irmãos, rapidamente, que os irmãos que puderem colaborar, que possam estar trazendo, entregando a mim, tá bom? Essa sexta-feira não vai ter, então não vou anunciar porque não vai ter sexta-feira. Hã? Ah, não, a cantina, vai ter cantina, tá? Não vou embora, não. Como aqui para ajudar a igreja, né? Para abençoar o ministério. Tem um croissant de queijo com presunto, croissant de peito de peru com requeijão e cachorro-quente. Amém? Com um copo de refrigerante ou com guaraná natural por apenas R$3. Gente, não tem lugar mais barato que aqui. E o salgado é maravilhoso, tá? Então tá bom, só até aqui. Mais alguma coisa, Carlinhos? Então, domingo, nós contamos com a presença dos irmãos, tá bom? Aqueles irmãos que não têm igreja, que possam vir aqui conosco, amém? Só até aqui, em nome de Jesus. Só para comunicar que eu vou convidar o diácono Jackson para ele pregar terça-feira, e terça-feira que vem, e se o Senhor assim permitir, a banda Gadara, eles vão ficar aqui conosco a partir de semana que vem, pelo menos foi isso o acordo, direto. Você pode dar um glória a Deus? Né? E hoje, irmãos, que culto maravilhoso, amém? Peço para que os irmãos fiquem de pé, rapidamente. Eu quero convidar a irmã Ingrid para agradecer o Senhor esse culto maravilhoso, em nome de Jesus, tudo que ele fez aqui, né? Rapidamente, por favor. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça por todas as tuas maravilhas, Deus. Nós não temos como te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez nessa noite, meu amado. Obrigada porque muitas vidas se renderam a ti, Senhor. Porque o Senhor falou com cada um de nós profundamente, ó Deus, e outros de forma individual. Senhor, meu amado, muito obrigada por esse culto, ó Deus. Obrigada pelo privilégio que tivemos de te adorar, Senhor. Que o teu nome continue sendo honrado nesse lugar, meu amado. Nós te agradecemos muito por essa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Sou, querida irmã Ingrid, em nome de Jesus. Também eu quero comunicar que quinta-feira, com a permissão do Senhor,
eu vou estar ministrando, pregando na igreja do pastor Alain, nosso amigo querido, pastora Leide Jane. Estarei lá, tá, irmã Leila? Muito obrigado, quero agradecer a presença de todos aqui, tá? Muito obrigado pela presença. Terça-feira que vem que você possa convidar bastante pessoas para estarem aqui, adorando, louvando e glorificando a Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado pela presença de todos. E não esqueça de terça-feira, né? Eu quero fazer um grande desafio. Terça-feira que vem, quem trouxer o maior número de visitantes, eu, pastor Carlos, eu vou pagar com meu dinheiro um lanche para o irmão que trouxer mais visitantes, amém? Só peço que me lembre, em nome de Jesus, que eu sou esquecido. Me lembra, amém? Me lembra, tá? No nome de Jesus. Faça assim com as vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vós, a igreja vitoriosa do Senhor, diga amém. E a vitória é nossa. E a vitória é nossa. E a vitória é nossa. Se Deus é por nós. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, operando Deus, operando Deus, operando Deus, faça um lanche. Uma feliz Páscoa para todos, naqueles que eu não for ver, uma feliz Páscoa. Espero vocês terça-feira, em nome de Jesus.